Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Começando mais uma semana nesta segunda-feira. Semana essa que eu desejo, antes de mais nada, que seja ótima para você e certamente será. Mesmo com tantas coisas complicadas que a gente tem recebido de notícias mundo afora, aqui no nosso país nós estamos ainda mantendo uma ilha de sanidade em meio a tantas insanidades. E nesse ano eleitoral vai ser muito importante que a gente consiga preservar a nossa sanidade e fazer com que as coisas que nós fazemos aqui no nosso país consigam também influenciar outras partes do mundo. Eu acredito muito nessas conexões, né? E elas acontecem para o bem e para o mal. Nesse final de semana a gente teve um acontecimento muito importante num país que nós não conhecemos quase nada, que é a Hungria, mas está chacoalhando aí a cabeça dessa gente da extrema-direita e parece estar provocando uma perturbação adicional na cabeça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu vou conversar com vocês sobre esse episódio, o que isso está acarretando no Brasil, o que isso está mexendo com as pessoas e o que isso mexe também com o nosso cenário político no Brasil. Mas antes de entrar nesses temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu poderoso joinha, seu comentário, que eu sempre leio aqui no nosso portal. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes que estão crescendo graças ao engajamento de você, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda você que chegou agora e está chegando no nosso portal, tá bom? Gente, olha, o que aconteceu nesse final de semana poderia ser uma notícia internacional de rodapé. Mas diante de tantas coisas complicadas que estão acontecendo no mundo, esse fato não pode ser um fato que passe despercebidamente, porque teve as mãos do governo norte-americano numa eleição, o que joga muitos mitos para baixo, né? Muitas pessoas pensando que o poder norte-americano ele é absolutamente infalível, que ninguém poderia enfrentá-lo. Nós estamos vendo que não é bem assim. A eleição na Hungria, que derrotou o extremista, amigo do clã Bolsonaro, amigo de Donald Trump, enfim, ela perturbou Trump, e não foi uma coisa pequena não, porque ele se empenhou pessoalmente nesse processo eleitoral. Ele transmitiu imagens e áudios para a campanha eleitoral do Viktor Orbán, na Hungria. E mandou seu vice-presidente para lá, coisa que não acontecia há 40 anos, não ia uma pessoa lá para fazer qualquer coisa, principalmente para influenciar num processo eleitoral. Então, teve convenção com os apoiadores do Viktor Orbán e o vice foi lá e falou, fez discurso que Viktor Orbán é o cara que defende Deus, defende a sua pátria e a família, enfim. Colocou o áudio lá de Donald Trump para falar ao vivo com os apoiadores de Viktor Orbán. Moral da história, a derrota foi fragorosa. Gente, eu estou pegando um vento aqui, então eventualmente eu vou pegar um lencinho aqui, só para desumedecer aqui meu narizinho, né, que não é muito pequeno, né? Então não reparem não, tá, gente, que o nosso papo aqui não é editado, então é assim. Então, esse episódio deve ter mexido com a cabeça do Donald Trump e mexeu também com a extrema-direita no mundo inteiro, porque se você der uma olhada nas redes sociais no Brasil, você não vai ver ninguém comentando absolutamente nada. Simplesmente Donald Trump desapareceu, Viktor Orbán desapareceu, não teve extrema-direita na Hungria, ninguém passou por perrengue, por problema algum, né? Então, simplesmente eles estão sentindo que a situação no Brasil também vai ter surpresas nada agradáveis para essa gente. Aquilo que eles estavam imaginando, que a extrema-direita estava crescendo, estava subindo, enfim, olha, o mundo está começando a prestar atenção mais nesses neonazistas, nesses extremistas, nesses entreguistas, nessas figuras ligadas ao estelionato, ao gangsterismo internacional. E a Europa está sendo o primeiro ponto de inflexão no meio dessa história. A primeira encruzilhada que essa história já está fazendo com que o mundo vá numa outra direção. Obviamente, Donald Trump ficou tão perturbado que passou a atacar o Papa, gente. Então fez uma publicação totalmente agressiva contra o Papa. O Papa fez alguns comentários dentro da sobriedade que um Papa tem que ter, né? Porque o Papa sabe que está lidando com um delinquente, um criminoso, um gangster, um assassino, um genocida. Quando eu falo tudo isso aqui, os algoritmos
pulam, né, com o nosso vídeo aqui, mas tem que falar a palavra correta, o que representa essas criaturas ou a criatura, né? Então, o Papa sabe com quem ele está lidando, e o Papa é um homem da paz, é um homem cristão, né? Óbvio. E ele está lidando com gangster, e o gangster chega e olha, eu não sou muito fã desse Papa, esse Papa aí está meio que protegendo o Irã, ele está querendo que o Irã tenha arma de arma atômica e tal. A cabeça, gente, de uma pessoa insana, de um delinquente, de um bandido. E, infelizmente, esse bandido tem os seus filhotes no Brasil, né? A gente teve o presidente do Brasil, que era um filhote, né? Um pau-mandado de Donald Trump, e os filhotes do pau-mandado de Trump são os pau-mandadozinhos de Trump no Brasil. Então, estão todos calados nesse momento, estão todos fingindo que não aconteceu isso, mas a pancada foi muito grande, isso anuncia para nós que nós devemos trazer, inclusive, esse cenário internacional para a disputa eleitoral aqui no Brasil. Se houver habilidade de quem for cuidar da campanha de Lula, de mostrar essa situação, vínculo dessas pessoas com esses gangsters, esses criminosos fora do nosso país, pode ser que muitas pessoas percebam. Se for mostrado que o gangster, que é líder dos gangsters aqui, ataca o Papa, gente, um país católico como o Brasil, majoritariamente católico, o mundo com a massa de católicos, ter Donald Trump atacando o Papa, o que ele está querendo da vida? Então, é isso que está acontecendo. Isso vai mexer com muitas discussões no Brasil, em meio a coisas concretas que nós iremos discutir agora, como por exemplo, o projeto do fim da jornada 6x1. Esse projeto, que infelizmente foi cair nas mãos de Hugo Mota, ele está querendo tirar algum proveito dessa história, né? E o mais importante agora é fazer com que essa influência dessas figuras do Centrão não pervertam a natureza de um projeto inicial do fim da jornada 6x1. Porque o trabalhador quer, ele não quer que esse projeto sofra emendas para que o fim da jornada de trabalho extorsiva, desumana, só seja finalizada, ou termine, ou seja modificada no futuro. Não, o trabalhador quer agora. O trabalhador quer que se mexa nisso agora. Claro que tem que se ter uma série de contrapartidas, uma série de contrabalanços, vamos dizer assim, para o empresariado, tem que ter algum tipo de aceno, algum tipo de medida que faça com que o próprio empresário ele perceba que a curto prazo ele não vai ser destruído, ele não vai ficar na pior. Que isso, no final da história, vai ser muito bom para a economia do nosso país e, mais do que ser melhor para a economia, será melhor para seres humanos, para pais de famílias, para pessoas que trabalham, pessoas que têm uma jornada exaustiva, pessoas que vivem ainda como se a gente estivesse num período pré-escravo ou neo-escravocrata, né? Então, essa será uma discussão muito importante, é uma discussão que o governo pode ainda abraçar e pilotar isso, jogar para as redes sociais, jogar para a opinião pública, porque essas coisas todas fazem a diferença nesse mundo que a gente está vivendo. Enquanto nós temos uma parcela da humanidade de líderes que são humanistas, são do mundo civilizado, são pelo diálogo, são pela paz, não são pela guerra, do outro lado nós estamos vendo essas figuras que parecem mais anticristos, né? Bom, gente, eu vou finalizando nosso papo com você agora, como você está vendo aqui, estou ao ar livre, né? Mas espero aqui que eu tenha dado alguns toques, né? Eleição na Hungria mexeu com essas criaturas todas, extrema-direita está na beiradinha da terra plana deles, e agora é o seguinte, se depender da gente, para a gente dar um empurrãozinho político para que eles mergulhem para sempre nesse abismo do ostracismo, do lixo da história, o que a gente puder fazer aqui no nosso país, né, a gente vai fazer, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, tenha um ótimo dia, mais tarde a gente volta com mais atualizações, tá bom? Um abração, até lá, tchau!